Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do NIT Rio. E nesse mês de março, a gente está fazendo uma edição muito especial que a gente vai falar com mulheres empreendedoras que trazem todo um diferencial para a nossa sociedade. A gente não poderia deixar passar isso batido, assim. E olha, já tenho aqui para falar para vocês que eu acho que vai ser um podcast hoje bem emocionante e bem estimulante, eu vou te dizer. A nossa convidada ela é mais do que especial, é a doutora Jéssica Dornelas, é uma cientista aí que se aventurou a criar startup e ela está se dando muito bem, já posso dizer isso, que eu acho que ela é uma história assim de inspiração para você que quer começar também a criar uma startup ou até se inspirar nela como mulher. Tá? Que ela é muito interessante de conversar, eu tenho certeza que ela vai passar insights valiosos para vocês, tanto de conhecimento de mercado, como de mentalidade. Então, vocês que estão aí, aproveitem ao máximo aqui com a gente. Qualquer pergunta que você queira fazer para a Jéssica, é só escrever no nosso chat que a gente responde. Ou então, se quiser, entre em contato depois direto com a gente. Então, seja muito bem-vinda Obrigada, aqui. A Mari. gente já começou aqui a conversar, eu e a Jéssica. E olha, eu já estou aqui impressionada com ela, tá? Eu acho que vocês vão se impressionar tanto quanto eu. Então, para a gente começar aqui essa conversa, Jéssica, eu queria que você, vamos dar assim o primeiro passo, né? Os seus primeiros passos na ciência. Então, uma primeira pergunta para você: você sempre soube que você queria seguir na carreira científica ou você foi descobrindo durante a graduação? Como é que foi isso para você? Bom, a escolha da biologia, eu sou formada em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Unirio, do ladinho aqui do CBPF. E nessa trajetória de escolha, eu sempre tive interesse em trabalhar na parte de indústria. Então, eu sempre fui ligada na parte de saúde. Minha mãe é técnica de enfermagem. é, Ter esse contato com a área da saúde sempre foi algo muito importante para mim. Sendo que eu nunca desejei estar, por exemplo, atuando como médica, porque eu sempre entendi a responsabilidade que era. Então veio uma demanda minha gostar da área de saúde e vislumbrar a parte de ciência, de indústria, de inovação, desde o momento da minha escolha da minha carreira. Então, nessa trajetória, eu sempre passava por uma unidade da Bayer. E eu olhava e falava, eu quero trabalhar na Bayer. Muito bom. E é engraçado, porque eu não tinha nenhuma inspiração ou contato próximo que me fizesse querer realmente estar na indústria, porque eu não conhecia exatamente como era. Mas o Uhum, desejo genuíno de ajudar a área de saúde sempre me motivou. uhum, Então, nesse processo, eu entrei na Unirio, comecei a trabalhar dentro do CBPF, iniciação científica. Eu uhum. fiquei, no total, aqui no CBPF, 10 anos, entre Nossa, 10 anos. iniciação científica, mestrado e doutorado. E foi uma sequência, Uhum. porque a gente vai, ao longo do tempo, amadurecendo dentro da academia, dentro daquilo que você realmente deseja. Então, minha Sim. iniciação científica foi dentro de biomateriais. Trabalhei com o Dr. Alexandre Malta Rossi, aqui no CBPF. E Uhum. foi algo muito promissor para mim, porque eu tive contato com várias outras áreas. Então, a minha mãe costuma dizer que é tudo uma malinha. A gente vai enchendo essa malinha com informações, com é, atendendo às nossas demandas, e essas informações elas vão criando conexões. E isso vai trazendo a nossa formação científica, a nossa formação profissional. Então, a minha inspiração ela vem desde sempre em querer trabalhar com inovação. Só Inovação. que isso me trouxe e me abriu portas e me trouxe a lugares que eu ainda não tinha vislumbrado até acontecer. Eu acho que assim, eu acho que a nossa carreira de cientista aqui no Brasil, ela é um desafio muito grande. Sim, Principalmente quando a gente trabalha na bancada, com experimentos e tal, em termos mesmo de insumos, né? Quando a gente trabalha com os insumos que são importados, não é ao mesmo tempo que a gente desenvolve uma pesquisa científica que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que está sim. tudo ali na prateleira e tal.
Então, já é um desafio por si só, mas eu tenho certeza que dentro da academia, você deve ter enfrentado também outros desafios além desses. E aí, quais são assim, os principais desafios que você percebeu nessa sua trajetória científica? E principalmente assim, como é que foi a tua cabeça para lidar com esses obstáculos, assim, com esses desafios? O que você pensou? Como é que você agiu? O que você buscou? Bom, isso no mestrado já, a gente já estava desenvolvendo biomateriais voltados para a regeneração óssea. Então, naquele momento, eu tinha ali o meu primeiro produto, digamos assim, Uhum. que estaria totalmente direcionado para a parte de saúde. Então, o meu primeiro choque foi quando eu tive a consciência de que aquilo não iria tão rápido para a prateleira quanto eu imaginava. Não seria em 2 anos, não seriam em 2 anos, que a gente conseguiria finalizar todo um experimento e conseguir comprovar que aquilo seria eficiente. E aquilo foi um choque para mim, porque foi no momento em que eu me dei conta de muitas informações que, por exemplo, a Anvisa regulatório necessitam para a gente aprovar um produto. Então, eu Dali já sempre. te deu um baque, né? Exato. Ali já me deu um choque. Durante esse processo, claro, a gente precisa alinhar expectativas e realidades. É Sim. obrigatório. E eu tive, sim, um baque emocional naquele momento, onde eu precisei ir para uma psicóloga para alinhar as minhas expectativas. E conversando com ela, eu falei, eu percebi o quanto eu queria estar produzindo, desenvolvendo produtos, e ao mesmo tempo a minha realidade não era aquela que atenderia imediatamente o que eu desejava. E foi muito importante cuidar da minha mentalidade, começar a transformar a minha mentalidade naquele momento. E aí a gente retorna. É uma peça do meu quebra-cabeças para eu conseguir realmente estruturar a base de quem eu vou ser para que eu seja uma boa profissional e consiga desenvolver realmente produtos que vão impactar a saúde. Então, é muito importante que a gente se enxergue, que a gente se entenda ao ponto de entender aonde estamos, o que precisamos fazer para que a gente alcance os nossos objetivos. E a gente só consegue fazer isso cuidando da nossa mentalidade. Então, no mestrado, eu comecei a entender que era necessário cuidar da minha forma de pensar, enxergar novos prismas, ver o quanto cada degrauzinho seria importante para chegar em outro patamar. Olha que interessante que você está falando. Você tá falando aí um monte de coisa, eu também já estou viajando também na minha cabeça, né? E assim, e vendo o quanto que muitas pessoas, quando se deparam com situações assim, acabam paralisando. Não vou dizer que não paralisei, mas eu acho que é um tempo necessário para que todos consigam, para que a gente consiga se entender e entender, alinhar a nossa expectativa. Entendi, expectativa versus realidade, que eu acho que é Isso. fundamental. Então, assim, nesse momento, você percebeu ali Você pode dizer que você percebeu a sua transição da ciência para o empreendedorismo, ou você, depois dessa, ainda continuou um pouquinho mais na ciência, só lá na frente que você viu o empreendedorismo? Como é que foi isso? No final do mestrado, eu eu falei com o meu orientador, o professor Gutenberg, que eu não iria fazer a prova do doutorado, porque eu queria ir para a empresa. Sim. Falei, não, eu quero ir para a empresa, eu quero arrumar um emprego. E ele foi muito sóbrio em me orientar. E aí eu vou abrir um parênteses. A importância de você ter pessoas que vão criar um ambiente para você. E ao ponto desse ambiente ser muito fértil para que você consiga criar e se desenvolver. Então, naquele momento, ele criou um ambiente para mim que foi muito importante. Eu deixei a primeira seleção do doutorado passar e a segunda ele falou assim, Jéssica, tenta.
Nem que você depois deixe para lá, mas tenta. Vai ser algo importante para você. E lembra que eu estava naquele período muito angustiante de querendo a empresa, estar numa empresa, na indústria. Eu falei, não, tudo bem, tá, eu vou tentar. Passei com bolsa, e aí foi o momento que eu parei e pensei, tá, e agora? E as oportunidades que eu estava vislumbrando? E eu estava literalmente numa iminência de estar numa empresa. E essa empresa entrou numa auditoria e ela foi praticamente fechada. Olha. Eu ia ficar sem emprego e sem o doutorado. E aquele momento foi um momento que eu tive a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, de estar entrando no doutorado. Então, o mestrado, ele abriu a minha mentalidade, mas ela continuou constantemente sendo desafiada e sendo transformada durante o doutorado. Então, Nossa, não é algo que acontece, ou pelo menos para mim, não aconteceu tão imediatamente. Foi uma construção, porque eu profissionalmente ainda estava em construção. olha que interessante. Gente, eu tô aqui, às vezes não consigo nem falar, mas eu tenho que fazer pergunta para ela, né? Então, calma aí, deixa eu voltar aqui. Porque, nossa, é uma cabeça maravilhosa, assim, realmente. E você está falando muitas palavras-chave, assim, cara, construção de Sim. mentalidade. A Jéssica que está mostrando para a gente como que ela tem vontade de ser uma excelente profissional que vai se diferenciar no mercado. Então, o que eu estou vendo em você é que você ama a ciência, claro que sim, porque ela é a base também da sua startup, da sua vida, mas que você entende os outros possíveis caminhos. Então, infelizmente, a universidade, ela não ensina esses outros possíveis caminhos. Ela te ensina a você ser um excelente técnico, um excelente cientista, conhecedor técnico daquele assunto, né? E é maravilhoso de ver como que você foi se desenvolvendo assim perante os desafios, você foi entendendo que você estava sendo ali construída. Então, perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho da sua startup. O que levou você a fundar a NanoOnco? Então, vamos lá. Agora a gente entra realmente no teu business de fato, Sim. né? Qual foi o problema que você começou a identificar? Você falou muito da Bayer, por exemplo, né, no início, que você sempre quis interagir com a empresa, mas o que que te estimulou a criar a NanoOnco? Como é que foi isso? Eu não tinha expectativa de ter empresa. Não Começa por tinha. aí. Para Você queria começar, ir para uma eu empresa, né? queria estar trabalhando para a indústria, mas criar uma empresa é algo bem diferente. Mas no final do doutorado, eu entrei numa startup por conta de um edital que tem aqui no Rio de Janeiro chamado Pesquisador na Empresa. Ah, sim. É um edital fantástico para qualquer pessoa que tenha desejo de experimentar o que é estar numa empresa. Para entender, fazer ciência com um objetivo claro. Claro no sentido de aplicado, né? Uhum, uhum. E aí, naquele momento, foi um momento muito importante, que eu acho que foi um momento que realmente a chave virou. Sair um pouco da academia e entrar no mundo do empreendedorismo. Então, eu tinha demandas onde eu tinha que executar e não era simplesmente, tá dando errado, tudo bem. Não, se tá dando errado, a gente precisa pivotar. Aí veio a palavra pivotar para mim, mas como assim? Se tá Como dando assim? errado, a gente não tem que continuar? Não, não precisa. Então, ali foi um finalzinho da minha construção, ou melhor, não construção, mas talvez de um rompimento com a academia para que eu conseguisse me conectar com o empreendedorismo e lá na frente juntar os dois. Foi mais ou menos isso. Isso. E Uhum. aí eu comecei a identificar outras demandas minhas. Eu, quanto bióloga, eu nunca gostei de trabalhar com animais. Coisa da Jéssica. Entendo completamente a necessidade. E nunca que eu vou ser a pessoa que vai chegar e vai falar proíbe o uso de animais em todos os testes. Não.
Hoje a gente precisa respeitar, segundo a Anvisa, segundo o FDA, existem etapas para a gente conseguir desenvolver novos medicamentos, nanosistemas, nanopartículas, principalmente pensando na área de saúde e alimentos e bebidas. Então, nesse sentido, passar pelo animal é algo muito importante. Você precisa garantir segurança e você precisa garantir eficácia. Ok. Sendo que a Jéssica não gosta de trabalhar com animais. Então, foi um momento que eu identifiquei que aquilo para mim era uma barreira e qual a possibilidade que eu teria de continuar desenvolvendo soluções sem necessariamente trabalhar com animais. Então, mais uma vez, o meu orientador, Dr. Gutenberg Gomes Alves, professor da UF, ele já vinha com uma pesquisa utilizando esferoides celulares, que é um cultivo tridimensional. É um cultivo um pouco diferente do que as normas utilizam. Ele começou a produzir esses esferoides de tecido ósseo para poder fazer testagem de medicamentos, que é uma forma um pouco mais complexa para a gente conseguir simular o que seria aquele tumor dentro do paciente, por exemplo, que a gente encontraria dentro do animal, enfim, dependendo da origem que você estiver usando as células. Tá, então a gente pega essa informação com a demanda da empresa que queria testar em animal, e eu falei, não vou testar em animal, e vem o CEO, a importância de ouvir. O que que você sugere? Vamos usar cultivo tridimensional? E o CEO abraçou, falou, beleza, vamos. Então, naquele momento, Olha. eu tive a oportunidade de começar a atender uma demanda minha, que até então eu não sabia que existia. Só que foi ano de pandemia, tudo fechou. Né, a gente, acho que não só eu, mas todo mundo ficou muito ansioso, muito se sentindo preocupado, não sabia, a gente não sabia o que ia acontecer. E o CEO me estimulou a escrever um edital. Primeira versão desse edital, completamente acadêmica. E ele falou, Jéssica, não é assim. Então, ali, naquele momento, eu comecei a estruturar no novo 3D, por conta de uma demanda minha, de uma sugestão para a empresa e por conta da pandemia também, que me permitiu, naquele momento, produzir algo diferente. Então, eu consegui finalizar esse edital, submeti, infelizmente não consegui ser aprovada, e no ano seguinte, eu passei ainda por um edital anterior, que é o LM Podera da Softex, só que era totalmente direcionada para software. E em 2021, eu submeti novamente o edital para o doutor empreendedor da FAPERJ, e nós conseguimos ser aprovados em 2022, né? Começamos o projeto em 2022. E ali a Nononco 3D surgiu. Surgiu por uma demanda minha, surgiu por uma demanda do mercado, por entender muito depois como o mercado ele tem se movimentado para reduzir o número de animais, quais as soluções que a gente pode utilizar. E hoje eu digo que a Nononco 3D ela é uma startup direcionada para a associação de novas tecnologias validadas, comprovadas, para que a gente consiga, de fato, ter resultados promissores, seguros, eficientes, para a gente reduzir o número de animais ao longo de todos os nossos desenvolvimentos, seja cosmético, alimentos, bebidas, para a área veterinária, enfim. Olha que interessante, o que eu estou percebendo assim da Jéssica falando é que ela tem muita consciência, você tem muita consciência de que o que você está criando agora não é uma solução que vai ser imediata. Sim. Você está construindo. Sim. E você decidiu, o que eu sinto em você do seu discurso, é que você decidiu criar uma solução agora que provavelmente vai ser percebida e vista pelo mercado, talvez daqui a 5, 8, 10 anos. Mas ela está começando.
você deu esse primeiro passo. Não, eu vou construir e eu vou ser uma das responsáveis por incentivar esse tipo de teste que minimize o máximo, né, o uso de animais, o que eu acho também excelente. Também tenho a mesma opinião que você. É importante no momento, mas que a gente puder construir, melhor ainda. Então, é uma cabeça diferente, porque você trabalha com deep tech. Sim, É diferente ah, até do movimento de startups que tem mundial, de você criar soluções muito rápidas, ligadas à TI, ligadas a software. A mentalidade é um pouco diferente, é um jogo de paciência, né, que o cientista tem que ter, sim, né? Então, de fato, acho que é uma outra palavra-chave que a gente tira daqui, é a palavra construção. Então, é sim. construir mesmo. E aí, assim, vamos do laboratório para o mercado. Aí você, beleza, você estruturou a Nano-Onco e tal, e você, com todo o discurso científico de técnica, conhecendo muito bem, falando de esferoides e tal, como é que você levou como é que é o desafio de levar esse conceito científico para o mercado? Sim. Como é que o mercado começou a te enxergar? Mercado que eu falo são empresas, os empresários, os investidores, enfim. Quando você começa a falar nesses conceitos científicos, como que foi isso daí? A primeira barreira foi nas primeiras mentorias que eu tive com a Associação Brasileira de Mentores de Negócios, que quem organizou essas mentorias para gente foi a Agir, que é a incubadora onde a Nonco 3D se Da encontra UF. hoje, na Sim, UF. eles são ótimos. São São maravilhosos. ótimos. Um beijinho para a Norma. Um beijo para a Norma, para o Ricardo Leal, que a gente adora eles. Muito bom. E nessas primeiras mentorias, que como eu falei, a gente está sempre com constante transformação. E nessas mentorias, meus dois primeiros mentores foram o André Chaves e o Robson. E o André ele se intitulava como o mentor do sorriso. Então, todo final de mentoria, ele falava: vamos tirar uma foto com um sorriso bem bonito. E por que eu estou trazendo isso? Porque o André me fez enxergar ou iniciou a transformação da minha fala. Como que eu tinha que falar da minha solução para as outras pessoas que não entendem o que é pesquisa. Porque essa talvez seja a grande chave para quem sai da academia e entra no empreendedorismo. A gente está tão preso à técnica, a gente está tão preso à solução, Sim. a gente está tão preso e a gente ama tanto aquilo que a gente desenvolveu que quando a gente traz para um outro empresário, para um parceiro de negócios, para um investidor, ele não quer saber se você gosta daquilo. Ele quer saber como aquilo vai ser útil, como aquilo vai resolver um problema. E o André, ele me ajudou nesse sentido a virar essa chave. E eu lembro de uma frase que eu carrego isso até hoje. Isso tem 3 anos. O André falava assim para mim: Jéssica, você tem que amar o problema, não a solução. Porque se você ama o problema, ele vai ser solucionado e você vai partir para outro. Você vai encontrar outras formas. E quando você encontra outras formas, você desenvolve novos produtos, você desenvolve novas soluções, novos serviços, quando você ama o problema. E quando você ama a sua solução? Como você faz com que a sua startup, a sua empresa, ela cresça se você está tão ficcionado e tão apaixonado e preso pela solução que você desenvolveu? Então, naquele momento, Olha, eu costumo dizer que na minha cabeça tem algumas pessoas que elas conseguem abrir ou criar supernovas. Já viu a criação de supernova? Que ela sim. comprime, que é o momento em que você tipo, não encontra uma solução, você não sabe como lidar com aquela situação e de repente aquilo expande e você tem uma nova visão. Então, o André, naquele momento, para que eu
conseguisse falar da Nanonco 3D, das dores que eu conseguiria sanar dos meus clientes, sanar do mercado, ele criou uma supernova dentro da minha cabeça, me fazendo me apaixonar pelos problemas e enxergando soluções para eles. Olha que interessante. A gente entra no mundo científico exatamente para isso, para a gente criar soluções. Sim. Né? A gente tem um questionamento técnico e científico, então você tem que criar as soluções para aquilo. E no empreendedorismo, isso que meio que se inverteu, Sim. porque ele te ensinou a amar o problema. Sim. E você, enquanto cientista, eu acho que eu sempre falei isso para todos os cientistas. É, a gente pode não ter adquirido uma experiência CLT, como, por exemplo, muitas empresas exigem. Ah, mas você nunca foi CLT, você nunca trabalhou numa grande empresa e tal, a mentalidade é diferente. Mas a gente tem outras habilidades, tipo essa que você está falando. Né? Então, você amar, se apaixonar pelo problema, o cientista ele tem essa capacidade de desenvolver outras soluções. Sim. E isso não estava tão claro assim, né, para você, porque aí a gente se prende na tecnologia, a solução está relacionada à tecnologia, a gente se prende a isso. Isso. Fantástico. A academia, eu Fantástico. costumo dizer que a academia ela é super importante, ela foi Total que primordial para que eu chegasse onde eu tô. Mas ela não ensina a gente a estar no mercado. é verdade, de fato. Então, eu não vou dizer que é um problema. É um problema a gente não saber que existe essa possibilidade. Isso sim é um problema. Mas hoje a gente encontra muitos movimentos dentro da universidade que particularmente deveriam ser mais evidenciados, como eventos dentro das incubadoras. A gente tem o FRJ, que tem o Parque Tecnológico. Trazer essa relação dos pesquisadores em contato com esses ambientes de inovação e de empreendedorismo, eu acho muito importante. Então, pelo menos para que as pessoas saibam que existe. Sim, sabe? sim. E começar a entrar nesse mundo de uma forma sem preconceito, sabe? Livre de julgamento. O que eu acho que o que você aprendeu também, o que eu aprendi quando eu andei no ecossistema de inovação, é apenas uma mentalidade diferente e que pode agregar Sim. muito, né? Que é o que eu vejo em você. Você passou por, aliás, conta pra gente, né? Para você chegar no que você é hoje com essa mentalidade maravilhosa, assim, com esse posicionamento, você sabe o que falar, para quem falar na hora certa, você sabe muito bem o seu pitch, né? Que é o que a gente fala muito, mas você sabe se posicionar. Então, o que você aprendeu no mercado? Você passou por programas de aceleração, pré-aceleração, pré-incubação? Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Sim, o primeiro momento foi com a Abimem, né? Junto com o André e o Robson. Foram momentos muito importantes para mim, porque eu precisava mudar a mentalidade. Mentalidade não, eu precisava enxergar aquela situação de um prisma diferente. Sim, a gente usa muito essa Aham. prisma diferente. Um prisma diferente. E aí, naquele momento, estar em contato com a Abimem foi algo muito importante. Inclusive, eu cheguei a pedir para a Norma um segundo ciclo de mentoria. E ela me atendeu maravilhosamente bem. Eu consegui fazer um segundo ciclo. O primeiro foi para a estruturação da empresa, né? Áreas que a gente precisaria estruturar. E o segundo foi direcionado para o comercial. Sim. Opa! E eu pedi essa mentoria para que eu conseguisse enxergar o que era o comercial. Comercial é o quê? Eu colocar uma página de vendas? É só isso? Ou como é que eu precifico isso? Como é que como é que eu atendo o público? Ou como é que eu tenho que me comunicar? Então, eu não tinha a menor ideia de Que como... tipo de proposta eu faço? Não sabia. Eu não sabia como proceder.
E aí, naquele momento, todas essas mentorias e acelerações, elas foram muito importantes para que a gente conseguisse ir amadurecendo. Eu participei, não com a Nononco 3D, mas com outra empresa, numa aceleração da Biominas. E, sinceramente, a Biominas, ela é uma das aceleradoras, tem um programa de aceleração, Mais importantes. não só importante, organizado, Organizados. com material para você conseguir se nortear. Ótimo, olha. Você, dentro da Biominas, a gente teve acesso a ferramentas, que eu acho que é uma das partes mais importantes quando a gente está migrando né, da academia para o empreendedorismo. Que ferramentas a gente usa? Como é que a gente organiza a ideia? Porque se a gente for utilizar a nossa mentalidade acadêmica, a gente nunca vai chegar no mercado, né, com a bagagem que a gente tem. Então, a Biominas trouxe ali uma mentalidade, ferramentas, discussões muito importantes. Junto com a Nanonco 3D, nós passamos pelo Incube, que é uma aceleração do Inova HC lá do Hospital das Clínicas em São Paulo. Aquela aceleração para a área de saúde foi a melhor aceleração que eu já passei até hoje. Olha. Por conta das ferramentas e de toda a construção. Para você ter ideia, eu até hoje, nós finalizamos ela no início de 2024. Eu até hoje consulto o material, consulto e atualizo o material que a gente desenvolveu ao longo da aceleração. Caramba, que bacana. Porque as ferramentas, mais uma vez, que eles trouxeram para a gente, foram fundamentais para a gente conseguir fazer a construção das nossas ideias. Que tipo de ferramenta, assim, você pode citar, assim, uma ou duas? Como é que é isso, assim? Porque eu vejo que foi o maior diferencial para você mesmo. Na Biominas, uma das que chamaram muita atenção da gente foram as OKRs. Os OKRs, sim. Os OKRs foi o primeiro momento que a gente começou a vislumbrar, só que a forma como eles apresentaram a ferramenta para a gente não era só uma divisão de tarefas. Não era isso. Nós criamos as metas, dessas metas a gente abria completamente o passo a passo de cada uma dessas metas que a gente precisaria atender para poder chegar no resultado final. E com isso a gente tinha métricas. Então, como que a gente conseguiria medir numericamente se a gente estava alcançando o nosso objetivo ou não? Então, a mentalidade de OKRs que a Biominas trouxe pra gente, sério, eu carrego isso pra vida. Sim. Literalmente, eu faço isso na minha vida, pessoal. É isso. Agora já está impregnado em você, né? Na tua mentalidade. Final do ano, deixa eu organizar como vai ser 2025, quantos livros eu vou ler, quantos né, dispositivos eu quero desenvolver, enfim, né? E o Inova HC já foi diferente. Ele dividiu os módulos em problema, solução, negócio e captação de recursos. E a parte tinha um módulo só de prototipagem. Outro ponto fundamental. Exato. E ali foi incrível, porque todas as ferramentas que eles traziam para a gente eram ferramentas, por exemplo, para problema. Eles criaram uma árvore de problema. Árvore do problema. Então, nas folhas, na raiz, a gente tinha toda a raiz dos problemas. Então, quais eram as dores que nos fariam ser fixos naquele problema. O caule seria o caminho. Então, quais são os caminhos possíveis que a gente conseguiria atingir soluções? Sim. E as folhas eram soluções. Então, visualizar isso dessa forma, para a gente foi muito interessante. Uma outra possibilidade, a partir do problema que a gente queria atacar, eles pediram para a gente desenvolver uma planilha, e essa planilha, ela vinha com áreas, segmentação de áreas. Então, a gente conseguiu visualizar
6 áreas diferentes que a nossa tecnologia conseguiria impactar. Caramba, e você pensava só em uma. Exato. Uma área. E aí, por que que isso é importante? Porque lá no final, quando a gente já estava com tudo desenvolvido, né, toda a aceleração já finalizada, Sim. nós participamos de uma, como se fosse uma rodada de negócios. Outra Tinham experiência fantástica, né? muito. Que essa Eu não, acho. não foi a minha primeira experiência. Não foi? Não foi. A primeira foi traumática. Ai, meu Deus. Mas no final da aceleração, eles organizaram uma rodada de negócios que a gente tinha representantes de empresas para ver a gente. A gente foi para São Paulo para poder apresentar o nosso pitch. E o... tinha representantes da Unimed, representantes de outras operadoras de saúde, de empresas, pesquisadores. E aí ali a gente fez, não só a gente, mas as outras empresas que participaram da aceleração também fizeram seus pitches. E nós fomos premiados em 2 áreas. Melhor pitch, dentro da área de desenvolvimento de hardware, e de melhor desempenho Melhor desempenho? durante o programa de aceleração. Olha, Porque a gente precisava fazer as entregas. E os mentores avaliavam as nossas entregas. Sim. Então, toda a construção que a gente fez, desde as entrevistas, como organizar, como desenvolver uma entrevista, como organizar essa entrevista, qual é o objetivo dela. Para você validar a sua solução. Então, a gente tinha uma parte do módulo que era só voltado para a solução e a gente tinha que abrir as possibilidades da tecnologia. A parte de negócios teve uma atividade que ela deu muito trabalho, mas eu costumo dizer, essas atividades, elas mudam a nossa mentalidade, a nossa vida. A gente tinha que fazer o Canva dos nossos concorrentes. Ui, Já é difícil a gente fazer o nosso Canva. A gente teve que fazer dos nossos concorrentes. caramba. Então, é um exercício Eu ia falar que trabalho. muito, muito difícil, Nossa. mas é um exercício que te posiciona diante do que você está desenvolvendo e te posiciona diante dos seus concorrentes. Ou seja, eu sei o que ele faz, eu sei os caminhos que ele pode seguir, ou pelo menos pode vislumbrar, eu sei aonde a gente pode se chocar, e aí você consegue antecipar, não necessariamente os seus concorrentes, mas você consegue antecipar quais são os seus passos para que você alcance, você esteja na frente do mercado. Olha que interessante. Então, foram exercícios e atividades que foram muito importantes para a gente. E atualmente a gente está participando de mais uma aceleração que é junto com a Vibe Unimed. Ah, que legal. Sim, e eles são fantásticos. Tem que agradecer o Rafael e a Kelly, eles são maravilhosos. Esse modelo com eles é um pouco diferente, é mais voltado para mentorias. Então, a gente vem com as necessidades pontuais e fala, olha, eu preciso muito de dados, eu preciso muito conversar com alguém que entenda melhor como a gente se posiciona no mercado, alguém de comercial. E eles estruturam, conversam com os parceiros para que a gente consiga sanar as nossas dúvidas. Sim. Então, esse estilo de mentoria e de aceleração da Vibe Unimed, ela tem ajudado muito a gente a crescer e a abrir novos horizontes. Então, o que é legal também é que você percebe que o mercado, eu acredito também, mais atualmente, assim, ele está mais aberto Sim. para a inovação, para as startups. Você acha que ele está mais receptivo? Olha, depende do segmento. Depende, se ainda... Entendi. Existem segmentos, vamos pegar métodos alternativos. O segmento de cosmético, ele tem aberto muito mais portas porque já existe legislação e já existe uma demanda para não utilização dos animais para o desenvolvimento de cosméticos.
Sim, isso é Então, a verdade. gente não pode testar mais em animal, já é lei. Uhum. E aí, nós participamos de uma aceleração com o Sebrae, de internacionalização, outro grupo fantástico, que quem puder e tiver realmente interesse em internacionalização, eles são maravilhosos e Ótimo. conseguem trazer um briefing para a gente maravilhoso com relação a isso. A gente conseguiu entender que o Brasil, apesar dele ter as suas normas, a base dela ela é internacional. Uhum. Então, nesse sentido, a gente hoje olha para o internacional, para os movimentos dos órgãos regulatórios, e a tendência é implementar cada vez mais a redução do uso de animais, por questões de ISG, por questões de aproximação mesmo dos Aham. resultados Sim, sim, e entendi. redução de custo para melhoria das técnicas. Então, nesse sentido, dentro da área cosmética, já está rodando. Para a área de alimentos, bebidas, medicamentos, vai se demandar um pouco mais de tempo, justamente porque a gente precisa atender Entendi. as validações. A gente não está desenvolvendo só um cosmético, a gente está desenvolvendo um medicamento que vai ser injetado dentro do paciente. O Sim, risco é muito maior. sim. Mas se você procurar dentro do FDA, se você procurar nas diretrizes de desenvolvimento dos países, tanto Europa, Estados Unidos, eles já encontram dentro das suas diretrizes o desenvolvimento de métodos. Existem legislações que estão empurrando para a Já estão redução do caminhando uso de para isso. animais. Ah, que legal. Sim, Então, nesse sentido, depende muito do segmento. entendi. Segmento de agro, por exemplo, é um segmento que abraça muito a parte de inovação, né? Você imagina, você tem, sei lá, quantos hectares para você monitorar. Então, dentro desse segmento, é óbvio que eles vão querer Sim, investir bastante, porque sim, demanda muito. sim. Uhum. Então, eu acho que na hora de se escolher o mercado, você precisa avaliar, tem pontos chaves para você avaliar. Primeiro, o tamanho do mercado, que é algo que o investidor ele sempre vai te perguntar. Qual é o Uhum. tamanho Tem do que seu saber. mercado? Grau de regulação que você vai precisar atender. Se esse regulatório ele for muito intenso, muito custoso e longo, você precisa entender que o seu produto ele vai precisar desse tempo. Então, se for da área da saúde, um novo medicamento, você sabe que você vai precisar de pelo menos 10 anos para você conseguir atender todo o regulatório e colocar ele no mercado. Sim. E além do regulatório, comercial. Como que você vai apresentar e para quem você vai apresentar aquilo. Eu Uhum. acho que são os 3 pontos chaves para você começar a pensar no desenvolvimento do seu negócio. Sim, eu acho que é fundamental isso também. E tamanho do mercado é o que você fala realmente, é a primeira coisa que as pessoas perguntam. Sim, Mas esses outros pontos, acho que são primordiais também para você é, avaliar, para avaliar quem quer criar uma startup, enfim, interagir com o mercado. Agora, eu quero agora migrar, a gente está migando, na verdade, para o final do nosso podcast. E como a gente está falando de mercado e tal, mas a gente também está falando da inserção da mulher neste mercado. sim. Então, para a gente finalizar nossa conversa com chave de ouro, eu queria que você trouxesse aqui para a gente quais foram os principais desafios que você enfrentou, identificou, se é que identificou, muitos ou poucos, enfim, tanto na área científica quanto no mundo do empreendedorismo, se você percebeu diferença entre eles, foi mais assim na ciência, menos assim no empreendedorismo e tal. Conta pra gente um pouquinho o teu desafio enquanto mulher, de você ir para um evento, por exemplo, se deparar com a maior parte de homens. Como que foi isso? Bom, em primeiro lugar, academia, ela
ela tem as suas dificuldades, claro. A gente encontra desde a bancada, em conseguir comprar um insumo, conseguir acesso a equipamento. Eu costumo dizer que eu fui muito privilegiada, porque a maioria das coisas eu fiz no CBPF. Então, Que é aqui ótimo, tem uma é, mega é infraestrutura. incrível, a infraestrutura é Sim. maravilhosa. Eu não tive tantas dores. Uhum. Mas no momento em que você começa a conversar com outras pessoas, Sim. há uma grande dor nesse sentido. Segundo ponto é quando você recebe um projeto, é aquele projeto. E é isso. Bom, Ponto. Você não vai abrir mais janelas do que você já vai ter naquele projeto. sim. E, e eu tive algumas situações de me antecipar, enfim, de procurar colaboração e de já antecipar as coisas. E quando eu fui, né, apresentar a possibilidade, o meu chefe falou assim: não, não, agora não. Então, assim, foi uma experiência, não foi traumática, não foi dolorosa, mas foi uma experiência de. Aqui tem uma hierarquia. A academia, ela tem uma hierarquia. Então, você precisa enxergar e entender essa hierarquia. Não é que você vai ser travado. Sim. Você precisa saber até onde você pode ir. Sim. Então, É um prisma bem interessante você sim, olhar por esse lado. Sim. você precisa entender até onde você pode ir. Aquela pesquisa, por mais que você esteja desenvolvendo, ela não é sua para você tomar as suas decisões. Ela é o seu mestrado, o seu doutorado, o seu IC, que seja, mas é Uhum. dentro e debaixo de uma autoridade. Então, às vezes, isso pode gerar conflitos, né? Então, é importante a gente entender e respeitar, porque isso esbarra numa questãozinha chamada ética, Sim. muito importante, e que a gente precisa abraçar, né? Ética com quem está ali do seu lado, com quem você está colaborando, que é quem escreve os editais e aprova os editais para que você tenha ferramentas para trabalhar, tá? Uhum. Ao mesmo tempo, tem toda a questão da comunicação. Às vezes é um pouco complicado, né? Você conseguir se comunicar, se posicionar, porque você já recebeu um projetinho fechado, Fechado. né? Então, eu deixo até como como é que eu posso dizer? Uma dica. Vamos ouvir mais os nossos colaboradores, eles também são importantes para o nosso Sim. desenvolvimento dentro da academia. Então, dentro da academia, esse processo de aprendizado, esse desafio foi algo que eu precisei lidar e eu acho que todo mundo precisa. Já dentro da área de negócios é algo um pouquinho muito diferente, na verdade. Que todo mundo quer te ouvir. Todo mundo quer saber o que você tem para dizer. Que interessante. Não necessariamente para te ajudar. Ai. Não Mas necessariamente. não para te ajudar. Não necessariamente. Pode ser por interesse, pode ser para saber o que você está fazendo, como você está fazendo, como antecipar o que você está fazendo. Então, é um outro cuidado que você precisa ter nesse sentido de ambiente. É dinheiro que tá. As pessoas que entram no empreendedorismo, eles não querem só desenvolver soluções, eles querem dinheiro. Se a sua ideia for rentável, por que não? Né? Uhum. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que, dependendo Sim. da área em que você estiver inserido, você vai encontrar um ambiente majoritariamente masculino. E aí eu tenho uma situação que eu até comentei com a Mari antes. Nós, dentro da aceleração do Biominas, a gente, durante a aceleração, tivemos a oportunidade, não com a Nononco 3D, mas com outra empresa, de visitar um evento de cervejeiros. Um evento gigantesco, de uma estrutura maravilhosa. A gente teve muitas palestras que abriram muito a mente da gente de como eles pensam, como é a estratégia para comprar os grãos, quais são as técnicas que são utilizadas, o que que eles estão buscando em inovação. Fantástico. Foi maravilhoso aquele encontro. Meu primeiro choque quando eu cheguei no evento. Os 95% do evento eram homens. Dos palestrantes,
eu posso dizer que, tipo, 99% eram homens. Quando você começava a perceber as mulheres que estavam ao redor, pouquíssimas eram da área de negócios. A maioria estavam acompanhando Os aqueles homens. homens. E eu e uma sócia dessa startup, naquele ambiente, a gente estava se sentindo duas camponesas Das camponesas. andando no meio da floresta. E eu assim, meu Deus, o que que a gente está fazendo aqui? Com a cestinha na mão. Por inocência. Ai, ai, ai. E aí Sim. a gente começou, né, a conversar com os cervejeiros e tirando dúvidas. E ali teve um almoço que foi muito marcante, que a gente pegou um almoço, nós sentamos numa mesa e aí a gente já tinha feito uma certa amizade com alguns cervejeiros e eles chamaram a gente para sentar junto. E foi muito curiosa aquela conversa, porque a conversa ela não começou no sentido, vocês trabalham com o quê? O que que vocês estão desenvolvendo? Não. É, vocês não vão beber nada? Porque tinha cerveja sendo distribuída. Era um evento de De cervejeiros. cervejeiros. Afinal, E aí eu olhei, eu falei, não, não, não vou beber nada. Ele, mas como assim você não vai beber nada? E como é que é a sua família? Você é casada? O que que vocês estão fazendo aqui? E aí foi o momento que eu o olhei que para minha, vocês estão fazendo aqui? Acho que para mim é a pior pergunta. eu olhei para minha sócia. Aí eu virei para ele e falei assim: bom, nós temos uma startup na área de negócios. A Tamires é a nossa CEO. Ele, nossa, que legal. Ali já foi o primeiro baque. Então, ela desenvolve enzimas para acelerar o processo da produção do malte. Então, a gente veio para cá para entender o processo, para saber como funciona, quais são as dores, o que que vocês buscam, quais são os equipamentos que são usados. Nossa, que legal. E aí, naquele momento, foi, foi uma virada de chave muito importante. Porque dependendo do ambiente onde a gente está e com quem a gente vai lidar, o nosso posicionamento, ele vai fazer toda a diferença. Eu sei que normalmente as mulheres precisam se preocupar com isso, porque naquele ambiente masculino, eles estão super acostumados com homens, em ver homens ali, mas não ver mulheres de negócios. E aí, a gente, naquele momento, nós paramos ali para mostrar o porquê nós estávamos ali. Então, se eu tivesse conversando, falando de família, falando que eu era casado, ou que eu era separado, que isso, ou que aquilo outro, a visão que ele teria quando eu começasse a falar de negócio, ou talvez eu não tivesse essa oportunidade de falar de negócio, porque todo o pessoal, toda a visão relaxada, ela já teria ganho o espaço. Então, toda a credibilidade que talvez a gente precisasse construir naquele primeiro momento, ela teria acabado. E aí tinha um dos cervejeiros que depois ele insistiu, né? Falando, sério que você não vai beber nada, não vai provar uma cerveja? Aí eu cheguei e falei para ele assim, olha, eu posso beber, eu sei que eu posso, mas aqui não é o meu ambiente para eu fazer isso. Porque eu preciso que vocês me enxerguem quanto uma mulher de negócios. Não é que se eu beber eu vou deixar de ser uma mulher de negócios, mas pode ser que tenham uma visão diferente de mim. Então, nesse momento, eu tive que me preocupar com a minha imagem, com o meu posicionamento, de como eu estaria me inserindo naquele ambiente. Isso foi num congresso de cervejeiros. Se fosse um homem e chegasse colocando um prato de comida e 3 copos de cervejas diferentes, será que a visão teria sido diferente se fosse eu com um prato de comida e 3 copos de cerveja diferentes? Provavelmente. Seria, com certeza seria. Muito. Então, o mundo dos negócios é um mundo, na maioria das vezes, bem masculino. Dependendo da área, vai ser majoritariamente masculino.
Dentro da área de saúde, eu já passei por algumas situações que a gente precisa conversar com médicos e já passei por algumas situações bem constrangedoras de da pessoa virar para mim e falar assim, eu com crachá, porque no Antônio Pedro eu ando com crachá e tudo mais. Qual é seu nome mesmo? Gostei do E gesto. mas foi isso, foi exatamente isso. Qual é seu nome mesmo? Ai, eu sou Jéssica. Ah, é verdade. Então, enfim, são situações que a gente não precisa perdurar nelas, mas a gente precisa ter consciência de que a gente vai passar por elas. E a escolha que a gente vai, né, fazer diante daquela situação, aí já diz respeito sobre nós. Então, Sim. nesse momento, com essa pessoa, né, do qual é seu nome, eu estava vislumbrando uma parceria. E aí aquilo estava me deixando indócil, porque eu não dormia, e eu falava, por que que eu vou fazer isso? Não faz o menor sentido. A Mas pessoa que não sabe o teu nome, nem não, lembra. que não não é que não soubesse, sabia. Sabia, Sabia. mas É entendi. pela necessidade de te colocar abaixo. E aí, naquele momento, eu entendi, não, eu preciso também escolher os meus parceiros. Eu preciso também definir quem são as pessoas que vão estar do meu lado. Tem uma frasezinha que roda pela internet, que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Total. Eu quero uma pessoa assim, sendo uma das pessoas que vai estar dentro da minha média? Não. Não, não vai me ajudar a crescer. E aí hoje isso também norteia as minhas parcerias, sabe? Então, a forma como eu vejo que está tratando, me tratando, tratando os meus liderados, eu faço uma questão incrível de a minha equipe é a minha equipe. Eu preciso ter acesso à minha equipe. Qualquer problema, eles têm acesso. Eles podem vir falar comigo, a gente vai sentar, a gente vai conversar. Ah, é pessoal, vamos conversar. Se quiser, também não vou brigar. Mas é sobre a empresa, chegue e conversa comigo. Para a gente encontrar uma solução, para a gente ver o que a gente pode mudar, melhorar, ou até mesmo esclarecer. Porque às vezes não é passível de mudança, mas a gente precisa normalizar o entendimento. E isso também está estendido aos meus colaboradores. Se eu vejo um colaborador tratando mal ou fazendo algo que não me agrada comigo ou com algum liderado meu, não é uma pessoa para estar comigo, porque nós somos uma equipe. A gente precisa avançar. Eu preciso me comunicar com você e ele e a equipe precisa rodar essa informação. Se, se eu tenho um problema entre pessoas da minha equipe, a gente precisa fazer o gerenciamento disso. Então, foram pontos dentro desse processo de interação com mulheres. E aí, a Ana Lonco 3D é majoritariamente de mulheres da equipe. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu sei que tudo que eu tenho para trabalhar, tanto de ferramentas quanto de possibilidades, eu poderia agregar qualquer pessoa. Mas eu sei que eu também tenho como é que eu posso dizer? Uma demanda com as mulheres. Eu tenho uma demanda não só por ser mulher, mas por entender que as mulheres elas precisam ser mais empáticas umas com as outras. Umas com as outras. Sim. É isso. É preciso entender que por mais que você não esteja passando por aquela situação, vou pegar um exemplo. Ah, você não é mãe, mas um dia você pode ser. E aí, como você vai lidar com uma pessoa da sua equipe que é mãe e que, por exemplo, não está podendo te atender naquele momento porque está com o filho dentro de um hospital ou que está precisando atender alguma demanda, só porque você não é mãe, você não pode entender que aquilo ali é uma necessidade? Você é mulher tanto quanto ela. Você só Não só escolheu ou escolheu não passar ou ainda não chegou o ou ainda momento não de chegou. passar. Sim. E estar rodeada por mulheres me faz ter uma visão diferente nesse sentido. Cara,
Que aula. Vamos bater palma. Eu e Suelen aqui, ó. Suelen começou, eu tô continuando. Cara, que aula. Eu tô até um pouco emocionada. Eu falei para você que ia ser um mês intenso, de mês de mulheres, mas são mulheres realmente com diferencial. A Jéssica, eu falei para ela, eu falei, cara, Jéssica, você aprendeu a ser líder. Você não é chefe, você não é Tô só aprendendo uma Chief bastante. Executive Officer, sabe? Você não é só uma CEO. Você aprendeu a ser líder. Que a liderança, ela fala exatamente sobre isso, né? Então, a comunicação, ela posicionou ela, eu acredito que todas essas experiências, claro, isso provavelmente já estava enraizado na Jéssica, mas essas experiências de mercado te fizeram enxergar, por exemplo, essas situações de dureza com o ambiente, né? Essa coisa do evento de cervejeiros que você colocou aqui. Isso poderia ter te revoltado, ter te revoltado e ter falado assim, caraca, eu não vou mais interagir com isso. Não, mas você teve uma inteligência emocional e aquele pulso firme da liderança de entender que aquele não era o ambiente para você brincar Não. e de interagir com os homens como eles interagem entre eles. Pô, você não vai tomar... Claro, bora, meu amigo, vamos tomar cerveja aqui e tal. E tudo bem, o mundo dos homens ser assim, mas o mundo das mulheres, em relação aos homens, você está provando aqui que é uma questão de posicionamento. Então, nossa, é lindo de ver assim o seu desenrolar com a coisa, a destreza, a fluidez que você tem. Eu estou toda arrepiada quando está falando isso aqui. E realmente foi, para mim, foi uma aula que você deu aqui para mim, para a Suelen, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Maravilhoso te ouvir de verdade, Obrigada. muito bom. E eu queria até falar mais tempo aqui, gente. Eu acho que a Jéssica, o que tem a acrescentar, Nossa Senhora, ela poderia falar aqui durante horas. Mas, para a gente tentar finalizar, eu acho que eu nem consigo finalizar esse podcast, para dizer a verdade. Assim, eu estou meio que forçando a barra aqui para a gente conseguir encerrar por causa do seu tempo também. Mas para a gente encerrar, o que você daria de dica? Eu sei que você falou muita coisa valiosa aqui, que tenho certeza que vocês conseguiram pescar muita coisa assim também, como eu pesquei. Eu saio daqui aprendendo muito e vocês também. Mas se você pudesse falar para aquela menina que está começando, para aquela pessoa que está no mestrado, doutorado, né? A Jéssica lá atrás, a Mariana lá atrás, uma menina que está vendo uma carreira científica se desenvolver totalmente na sua frente, não sabe se quer empreender, ainda tem dúvida. O que você poderia dizer para ela? Assim, qual dica que você daria para ela? Eu vou dar a dica que eu recebi do meu professor de histologia na Unirio, quando eu abordei o meu professor do estacionamento e Sim. falei, eu quero ser perita da Polícia Federal. Uau! E claramente não sou perita da Polícia Federal. E ele falou pra mim assim, ele era um homem muito alto, seus 1,90, Eu imagino você, e eu professor. um toquinho de gente. E ele falou pra mim assim, estuda, continua se movimentando. Aquilo pra mim foi, naquele momento foi frustrante, Pô, estuda mais do que eu estudo. mas lembra que eu falei da bagagem? Sim, Se a gente para, independente do que for parar para você, parar de ler, parar de estudar, parar de buscar o que é inovação, parar de atender às suas demandas, você morre. Então, se movimenta, não para, abrace as oportunidades, continue estudando e enxergue como tudo que você faz ou desenvolve, como aquilo pode solucionar um problema. Então, eu sim. acho que é a dica mais importante, a gente não parar. Não parar. Não parar. E sempre que possível ir acrescentando. Eu adorei essa associação que você fez com uma mala, com uma bagagem.
O tempo todo a gente acrescentar coisinhas nela. E não é só acrescentar, Mari, é tirar Ou também. também tirar. Isso. Porque tem coisas que eu falo, né, e sem problema e sem restrição. Eu faço terapia, já fiz muito. Ah, eu também faço e adoro. É fantástico, porque você consegue ter visões muito diferentes, às vezes, de si mesmo e até mesmo de determinadas situações. E tem coisas que você vai ter que tirar da sua vida para você conseguir caminhar. Então, tem coisas que não são bagagem, não fazem parte da sua bagagem. E você precisa se livrar daquilo para você conseguir avançar. E essas coisas podem ser, às vezes, são pessoas, porque você está dentro de um ambiente errado, não apropriado para o que você quer, mas são, às vezes, pensamentos que a gente tem também, Sim. né? A nossa mentalidade, a nossa forma de agir também. Gatilhos. Gatilhos. Existem gatilhos que eles nunca vão sumir. Você precisa saber lidar com eles. Eles vão estar a vida inteira com você. Mas você precisa olhar, entender e saber se comportar diante dele. Mais uma salva de palmas, pelo amor de Deus, porque merece. Nossa Senhora. Cara, foi muito bom, foi fantástico esse primeiro podcast voltado para nós mulheres, para mim, para você que está assistindo a gente. Eu acho que mais incentivador que isso, minha nossa, assim, totalmente inspirador. De novo, eu saio daqui aprendendo muita coisa, a gente sempre aprende com as pessoas, acho que isso que é o fantástico também da vida. Te agradeço Eu que pelo agradeço seu o tempo, eu sei que o convite. seu tempo ele é disputado, ele é corrido, então eu sei também que você leva muito tempo para chegar aqui, leva muito tempo para voltar para casa, então por isso, mais do que tudo, assim, te agradeço de verdade. E assim, eu tenho quase certeza que muita gente aqui vai se inspirar na Jéssica para seguir adiante, para tomar suas decisões, enfim, para trazer um pouquinho da Jéssica para a sua vida. E eu me coloco à disposição. Eu sou uma Ótimo. pessoa que conversa com as Como é que as pessoas. pessoas te acham? Ah, LinkedIn, LinkedIn, Jéssica Dornelas, não é isso? Jéssica Dornelas, pode mandar mensagem pelo Instagram da Nanonco. Eu estou sem Instagram pessoal agora, mas justamente para tirar alguma coisa, para focar um pouco mais no meu tempo. Sim. E, enfim, pode conversar com a Mari, procurar a Mariana para poder pegar meu contato também. Ótimo. Não tem problema nenhum. Então, qualquer coisa, estamos aqui. Pessoal, muito obrigada. Mais um podcast maravilhoso, finalizado com sucesso. A gente te aguarda no próximo podcast, que é quarta-feira que vem, também com uma mulher incrível, mais uma mulher fantástica aqui para trocar mais uma ideia com a gente. Obrigada pela audiência, obrigada por você estar aqui com a gente e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.